amargurado, cansa, que pui, chora para Deus e Deus pode tirar eles. O povo estava cansado, o povo estava no sofrimento, o povo na Jimiba, na Catiberasco, estava sem saída, sem força, sem condições de poder salvar sua cabeça. Mas uma coisa que é importante é chamar Deus para eles esquecer quem que eles são. Para eles esquecer quem que tem sua papel. Vira para o colega ao lado. Falar que eu esqueci quem você é. Falar que eu esqueci quem você é. Em casa não ouviu. Falar que eu esqueci quem você é. Falar lá, boi, filho de Deus vivo. Boi, filho de um guerreiro forte. Esse é aquilo que você é. Acabou perdendo a sua identidade. Para ver que o povo na cansa. E fala, não, isso é um filho pródigo. Filho, porque não está falando filho perdido. Nunca me sei entrar nesse assunto. Mas coisa, por tudo que pode perder, que toma e leva fora e lembra, ele quem? Ele filho de quem? Assim que o povo passa na Catiberasco, que chegou um momento, ele lembra, eles é quem? Eles é filho de quem? No livro de Saída, capítulo 2, versículo 23 a 22, não olha como é como se não chama Deus que ser o seu papel. Ele fala, não cansa, não capude, tirando nesse canseira. Esses não matando, não torturando, não soltando, não rincando filhos, curumbar de nós para matar. Não capude jamais. Prestem atenção, de que me sentigues de parmanha. A nós tudo nos sintales de parmanha. Não na jube, não na assiste, na internet, que não acontece. Manga de garante, cinta na Bissau, boca calado, regulos, bocas calado, bispos, boca calados, imames, bocas calados, pastores, boca calados, padres, bocas calados, diante do sofrimento do povo de Guiné-Bissau. Gentes na raptado, gentes na soltado e gentes na matado. Povo na grita para sacor, está receber sempre silêncio. Está receber só silêncio. Você vai para ver que a igreja existe na face da terra. Se você receber lá os se Cristo leva essa igreja, o mundo mais que serve para nada. Igreja é de voz daqueles que não calcaram. Igreja é voz daqueles que não podem ser cabeça. Igreja é voz daqueles que não têm fala. Alguém pode perguntar se eu estava lá ou na papia. Certamente não pode papia. Assim então não pode papia. Mas, e para papia. Nunca pude conformar com coisas que cana bater direito. Suma que o povo chegou um momento e fala não. Nunca pude mais calar. Ou não morrer, não tudo, mas não cana calar. Não pude falar. E basta. Maldade. E basta perseguição, e basta matança, e basta inveja, fofoca, e basta ciúmes, e justaria. Na calado que vocês de parmanha. Uma seguir multidão, para bem na cumprir aeroporto, na cumprir estrada,
o irmão vocês não vai matar o diante. Ou para ver o parente, a família está no governo, é que mandou cá na papel. Ou para ver o beneficiar de dinheiro daqueles que não mandaram nesse tempo. Ou não conforma para a gente se vai morrer. Ou para nascer diferente, para colher outro estilo de vida para falar, não, é justa. O que é que está impediu? Ora. O que é que está impediu? Chora. O que é que está impediu? Clama para Deus para ele libertar a terra. Que está sequestrado, está moído com sua carne, está moído com mão de ferro. Suma que o povo de Deus passar no Egito. Ou para deixar, para medo e poder controlar o mais de que coragem que Deus põe na vida. Fazer alguma coisa na vida para poder sair no lado de conforto. Ou vou decidir continuar ficando no conforto, mas acabou culpando ninguém mais sobre Guiné-Bissau. Acabou culpando ninguém mais. Atitude importante. Ou vou decidir, ou vou deixar de fazer. Mas, não olha o povo tomar atitude. É clamar para Deus. Não olha no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 15. E não fala na Ramá, Raquel não chorava amargamente, ninguém vai poder consolar. Não olha no Egito, mulheres hebreias, elas choravam, para ver se filhos de 2 anos para base pegaram, elas mataram, elas botaram. De ali, que Moisés era dos que capelin aqui mortos. Que bem capelin de povo na terra de Egito. E nós já na Jerusalém, onde o rei Herodes lanta, e mata menino de 2 anos para baixo, para Bia. E eu vi como ele pediu de rei, que seja o Cristo. E que não para ninguém tomar o trono. E repete mais o mesmo cenário. Mesmo tipo de fita que acontece no Egito, que acontece na Ramá, e acontece dentro de Jerusalém. É tempo ainda acontece dentro de Bissau. 10 anos atrás, na papel com alguém que estava na Inglaterra, e agora que eu lembro aquilo, ele está fazendo triste. E falei, não chegou um tempo na Guiné, mas não terá filhos, porque está cansado. É tempo, lembra dessa palavra de 10 anos atrás. Ligar um dia, falar, o papel, um coisa, não recebi, se vou revelado ele, ou papel para papel. Mas a hoje na Guiné, mas que não terá filhos. Ele não olha, mas não grita. Ela clama para Deus. Ela chora amargamente. Qual que é o tempo que está tendo com Deus? Oh, o negócio está falando mais alto. As preocupações está falando mais alto. As necessidades está falando mais alto. Então acabou culpando ninguém mais sobre a respeito de Guiné-Bissau. Para eu poder fazer algo para mudar a página daquele país. Os júdios na chão poder mudar a situação de Guiné-Bissau. Ainda fala, não cansa que tem. A Bíblia fala, você é persistente, você continua, insiste. Alguém não fala, o que isso tem a ver com a Páscoa? E narrações parecidas, histórias parecidas. Mas o povo lanta e chama a Deus para perceber quem que eles é cedo. E Deus ia obedecer a oração. E é caplentido e que dia guardado como um dia de lembrança que a nós não está chamando uma Páscoa. Mas tipo um dia ia acontecer para na história de Guiné, para um dia nós temos uma lembrança de que Deus escreve nova história de Guiné-Bissau. Esse que motivo o poentista é de Parmanha. Mas uma coisa é certa,
e povo ensinado a guardar esse dia como dia de lembrança. E no Novo Testamento, não há bem olha como esse dia que guardado como dia de lembrança, no tempo de Jesus, e tem sentido. Lá atrás, a gente está fazendo uma cerimônia, a gente está matando a carne, como que não lei, que tem defeito, que tem mancha. Que tem defeito, que tem mancha. E chega no tempo de Jesus, que carneles que estão matados e tem novo sentido. Esse novo sentido que não há bem sabe que manda Jesus e chamado carnel de alguém pode chamar carnel de quem? De Deus. Jesus chamado carnel de Deus, que está tirando pecado no mundo. Hoje aqui no tempo de Jesus, e João Batista, hoje aqui hoje Cristo, e fala Jubi és, e carnel de Deus, que está tirando pecado no mundo. E morte de Jesus na cruz, e significa palavra de Deus naquele dia e torna claro para olhos de homem. Para ver lá, antigamente, está matado para limárias, para gente poder purgar o seu pecado. Mas no tempo de Jesus, Jesus próprio, que dá se vida, para as palavras de Deus e poder tornar claro para nós. E que sangue que está untado na entrada de porta, ou seja, que Deus não vai para matar tudo o primeiro filho no Egito, e que untado mais para ver Jesus e dar mais sangue, e que precisa mais para sangue poder untar mais na entrada de porta. E Jesus ia ser só um simples carnel. Jesus quer ser só um simples carnel. Jesus e carnel de Deus. Para bom entender, não explica o claro. E na Páscoa, suma dia de os, que cada quem corre para buscar carnel, para matar, para ver dia de Páscoa, suma lembrança, que falado e tem que fazido. Enquanto naquele mesmo dia, e Jesus está levado também para a cruz. Acompanha comigo. E na Páscoa, suma dia de os, que cada judeu, suma que não lê, como falei, leitura cumprida, um cara arriba lá. E fala para buscar carnel, família pequenina está junta com outro. Cada quem corre para buscar carnel, para bem matar, para ver dia de festa, para fazer uma lembrança, suma que mandado para fazer. Enquanto que Jesus na levado também naquele momento para crucificado na cruz. Depois falei eles, esse é o último dia de Páscoa que como é que vos? Vou tomar sumanha corpo, vou tomar sumanha sangue. Vou tomar uma lembrança. Esse é o corpo que dado para vós. Esse é sangue que derramado para vós. E falam, cara, come mais dia de Páscoa com vós. Estou contando tomar a forma completa lá no reino de Deus. Amém? E que entra clareza de que manda Jesus chamado carnel de Deus. E na dia suma esse. E livro de Hebreus não bem falando. Porque o Pabia, sem armamento de sangue de alguém justo, e que pode ter perdão de pecado. Pabia sangue de carnel, sangue de vaca, e sangue de touro, sangue de qualquer que seja do limária, que pode tirar pecado. Alguém não fala, mas que como é fácil? É fácil para poder mostrar de como dia e não bem alguém que não rinca pecado, não quem que não cobre pecado. Que sangue está derramado para cobrir pecado.
E chegando a tempo de Jesus, pecado está cobrido, mas sem pecado irrincado. É como na cumsa conta com a morte, pecado, que tem mais poder sobre a vida. E que tem poder mais sobre a vida. Se no Antigo Testamento, se no tempo de nós donas está cobrido, no tempo de Jesus irrincado. E cá está lá mais. E não olha como sem derramamento de sangue de alguém justo, pecado que pode ser perdado. Agora, quem que é justo na nós? E a Bíblia não conta como Deus jogou na face de terra e colhe nenhum justo, nem sequer, e que tem. Nem sequer e que tem, que lá que põe, ele tem que tomar forma de homem. No lugar, enterrado no dia de 13 anos de morte. Irmãos, o preço de pecado é muito alto. E nem exigir sangue de alguém que nunca tem pecado que é puro. E para ver de que lá, Deus que poupa Cristo. Deus que poupa seu filho. Para pecado e sair no mundo, sangue de inocente tem que morrer, tem que dar armado. Agora a Bíblia falando como Deus jubina na terra e que nenhum justo nem sequer, é que manda alguém justo tem para morrer. Quem que é justo? Se quer ser o próprio Deus. E Ele que dá sua vida mais também mais para nós. Mas sem pecado se quer dar armado. Se sangue quer dar armado, pecado pode ser perdoado. Agora me se vou prestar atenção comigo. Onde é que me se chega bom? Lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, fala pagamento de pecado e quê? Igreja, pagamento de pecado e quê? Igreja, pagamento de pecado e quê? Pagamento de pecado e quê? Agora, se Jesus quer morrer, como é que Deus não faz essa justiça? Minha pergunta é essa: se Jesus quer morrer, como é que Deus não faz essa justiça? Para bem falar, se justiça, sangue tem que dar, para pagamento de pecado e quê? É morte. Agora, se sangue quer dar, justiça de Deus can ser feita. Isso é Deus e cada conta mentira e tem que fazer essa justiça. É que manda sangue tem para dar, e que tem para comer. Até Cristo pediu, ele fala, Pai, se tinha vontade, tiram esse cálice para bem pisado demais. E fala, és que tinha vontade. E fala, és que tinha vontade, eu tenho que passar para ali. Não olha na Getsemane, Jesus se sente angustiado, Jesus está triste. E falei, está triste, até se alma sente tristeza. E falando, e ora, toca esse calor e torna na grande gotas de sangue. Se um mês se pecar que preste de pecado, punta a Bíblia que manda Jesus calorar. Toca esse calor e transforma na grande gotas de sangue. Pecado tem preço alto. Irmãos, eu deveria reconhecer Cristo e custa preço alto. Não compraram com preço alto. Preço que custa sangue. Carnel de Deus que está tirando pecado. E a Bíblia contando como Jesus vive no mundo e que peca. Nunca ia fazer nada que mal. E nunca pecaram olharam nele. E cedo que alguém justo e santo é que manda e tem que passar pela morte.
Não vai daqui a pouco, não acabar. Para ver apresentações, nós extrapolar o tempo. Mas eu vou prestar atenção. Cristo, Ele não Páscoa. Ele que matado na cruz, sumou um carnel para pecado de todo mundo. E tomando lugar, para não destinado para castigo. Se sangue derramado, para nós não poder comprar de novo para Deus. E na cruz, de lá que não levantaram de novo para Deus. Ali que entra a questão. No livro Romanos, está falando como a raiva de Deus e cai riba de Cristo. Jesus, Ele não é advogado. Jesus, Ele não é juiz. Hora que Deus jobe para ele, hora que Deus não jobe para mim, então é Cristo na mim. Aleluia. Hora que Deus não jobe para Altair que está peca, então é Cristo na Altair. Hora que Deus não jobe para mentiras, para fofocas, para pecados, para montondade e tudo, enfim. Então, é Cristo. Não. E Cristo torna-se um juiz. De bom. Agora, está apontando. Sem Jesus na boa vida, quem de bom? Quem para você, Jesus? Sem Jesus na boa vida, como eu vou poder entrar no céu? Irmão, sem Cristo, o que é de nós? Me se mostrou Jesus de forma simples antes de nós na vida. E forte é. Não só questão de como Jesus morreu na cruz para ver. Não só. Não para só como dar uma sangue na cruz. E fala tudo que ele entrega essa vida para mim, a mim dá o direito de chamado filho de Deus. Agora, conta-se porque entrega a vida para Jesus, a filho de quem? Minha pergunta é de para amanhã. Quem que dono de vida? Quem que dono de vida? Quem que é o Senhor? Essa palavra ali parece que tem com esse significado. Alguém está falando, minha Senhor. E o dono. Simplesmente assim. Palavra Senhor significa minha dono. Jesus é o dono. Mas ele fala, tudo que eles quiserem, tudo que eles entregam, essa vida para mim, deles direito de chamar o Filho de Deus. E para ver assim Jesus, a boica Filho de Deus. E para se nascer do duro.
contou como na começada do mundo Jesus estava lá. E para de ele, com tudo coisas compudo, sem ele nada cana compudo. Na Gênesis capítulo 1, ele fala, ele era, na princípio está lá. Na João 1, ele fala, ele é verbo. Na 1 João 1, ele fala, sem ele, nada cana sendo feito, para meio dele, com tudo coisas sendo feito. E esse cordeiro, lá no Antigo Testamento, e esse cordeiro que vem morrer na Jerusalém, e esse cordeiro no livro de Apocalipse, ele vem falando como e senta no trono de Deus para julgar tudo nações e tudo jorções. E cada joelho na dobra-se diante, cada boca na declara claro de como ele, Senhor, para a glória de Deus eterno. Para poder concluir, refletir comigo. Sangue derramado para Jesus e garantia de como a nós mais no caso base de condenação. Ele carregar no cargos e tomar-lhe face de si. E suportar a raiva de Deus, riba dele. Para ver no livro de Isaías capítulo 4, 53, capítulo 4. E não fala como. E carga tudo no doenças, e carga tudo no pecados, e carga tudo no maldades, riba desse homem, e torturado, toque perde essa paciência, e torna maldito de Deus no lugar. É isso que a Bíblia fala. E pecado que te ensina paz, estava riba dele. E ele carga todos os cargos riba dele para nós. Não pode viver uma séries livres, séries sem culpas, séries que têm mais processo na justiça de Deus. E pecado e ser removido para Cristo. Ora que alguém vai falar remover, ou desculpar a voz. Mas a mesa é assim, mas a voz meninos, pequeninos, vou receber que lá. Alguém nem falando, não tem nada de dar exemplo. Não gosta de deixar coisas estranhas. O menino, a hora que ele está na areia, na calgriço, aliás. Mas me parece alto, que vassoura e caçai. E tem aqui chapas que a gente está tendo, ou está metendo na chãozinha, está cocorril sim, que restos de alto, e está cocorril que restos de altos assim, e junta aqui outro para lá, bota na montudo. Você vê que aqui é montudo? Lixo, lugar de lixo. Está cocorril que alto sim, que resto para lá, bota na montudo. A hora que alguém fala remove, é isso que me se fala. E que cocorre assim, tudo chega lá para saber se outra coisa tem ali. Assim que Jesus irrinca no pecado e vai com ele. E a nós, só sombra de cruz que não na vive dela. Para não vive uma vida de liberdade. Para ver de que cruz, caos que te sendo paz. Erickson. Projetar que me pediu ler na coisa. E a nós não devemos andar nascendo gratos, sendo gentes gratos. Como se ali fala crentes, que está falando Deus obrigado. É na hora de, gente na hora, outros caras cantar, é na cinta ali, toca talante, vai para casa sem papel nada, sem falar nada, sem tocar palmo para Deus. De quão cedo tão ingrato. E parece nascer duro, mas gente é ingrato. Eu tenho que chegar ali, alguém tem que falar, não, irmão, não canta vangava a Deus.
E para eu entender aquilo que Jesus faz na minha vida. Para tudo que eu entender o que Jesus faz na sua vida. Só de vive uma semana até que chega ali e não tem motivo de poder falar Deus obrigado. Que se cantigas, que toca palmo, sumisse até baia. Mas entende como eu can entender aquilo que Deus faz na minha vida. Luta para entender essa hora. Ninguém quer o palmo ainda que serve nem metade de que Cristo faz para você. E depois se cada pedir em troca, para que chega ali tocar um palmo para me salvar ou não. Mas mesmo para entender o que Deus faz na minha vida. E que dia que o lanta, a manga deles não vai para enterrar. Ou outros enterrados. Aqueles que começam aquele ano enterrado já. O estado de vida. O pensa o mais bonito. O pensa o mais giro. O pensa o mais importante. O pensa o mais santo. Nada dessas coisas. E para ver hoje a favor e graça de Deus na minha vida. Agora, se não tem cinta, a gente fala ou canta, não vai mudar para casa. Agora eu bem entendo o que é que mandou estar na igreja, o que é que mandou de estar na igreja ainda cedo bom. E para poder acabar, cada coração não deve render diante de Deus para reconhecer de como assim ele não vai poder ser salvo. E cada discípulo deve viver uma vida renovada na sangue de Cristo. E Páscoa deve ser um calendário no mês de abril, mas deve ser uma vida transformada com o poder do sangue de Cristo para não poder viver para toda a eternidade. Que Deus está abençoando.